Boa noite, vamos lá que a gente tentou da outra vez, eu acho que ela deu uma travada, porque ninguém estava conseguindo entrar. Então, vamos tentar hoje de qualquer forma, vamos tentar aqui. Boa noite a quem está entrando. Agora a gente já consegue ver alguém entrando, eu acho que eu tentei agora há pouco, ela travou, não entrava ninguém, né? Então, vamos tentando. Boa noite, Andresa, boa noite, Rita, Tuca, boa noite a todos. O assunto de hoje, conforme eu estava falando antes na nossa tentativa, oi Lu, na nossa tentativa de iniciar a live, né? Era o quanto é controverso esse assunto chakras, né? Ele é bastante controverso. Se por acaso reverberar o som, vocês falam, tá? É bastante controverso, né? Apesar de ser um assunto milenar, já tivemos a oportunidade de estarmos no Egito e vimos lá em templos que datam de 3, 4 mil anos atrás, e isso já está tudo significado lá. Então, a gente acha que isso é uma coisa nova, que é coisa de esotérico, né? Mas não é não. Esse assunto realmente ele é bastante antigo na nossa civilização. Na realidade, a gente estudando no cronograma, hoje eu fiz um roteirinho para a gente seguir, para que não falte nenhuma informação, né, de efeito. O nosso roteiro de hoje, qualquer dúvida, se vocês tiverem, pode ir perguntando, tá? O nosso assunto de hoje é, se a gente não explicar aonde ficam os chakras, qual é o corpo de energia, aonde estão os chakras, fica difícil a gente falar de chakras, né? Então hoje eu tô craque, boa noite Mel, boa noite Sônia, hoje eu tô craque, eu separei um monte de desenhos. Vamos lá. Só pra gente começar um pouquinho, entendendo o que é o corpo etérico, né? Aonde é a morada dos chakras, na realidade. O corpo etérico é um corpo de matéria. Ele não é um corpo astral, como a gente pode imaginar. Não, ele é um corpo de éter. Então, ele é um corpo de matéria. E ele é um dos corpos de manifestação. Então, vamos começar. O porquê dos corpos de manifestação? Porque para estarmos vivos, nós precisamos de uma energia chamada vital. E o que é a vida, na realidade, em si? Ela pode ser abordada de duas formas, né? Da forma prática e comum, ela é uma porção de energia, né? Que anima este corpo. De uma outra forma, de uma forma mais moral, a gente pode ver a vida como uma oportunidade de desenvolvimento. Então, vou falar um oi pro Vitor, que eu já falei para ele entrar aí, para ele me ver, né? Oi, Elaine. Então, vamos lá. Vamos deixar claro, então, é isso. Vida é energia ou oportunidade. Depende de que ótica você olha, né? Muito bem. Então, isso é um ponto. Por que esse desenho está aqui? Porque para a gente entender o que é um chakra e para a gente entender exatamente aonde ele fica na gente, porque é uma coisa que parece imponderável demais, né? Então, eu coloquei este desenho para que a gente entenda que nós vamos falar o tempo inteiro desta faixa verde que está aqui, ó, duplo etérico. Então, hoje nós vamos falar deste corpo de energia, alimentado pelos outros, tá? Mas especificamente desse. Então, quando a gente fala aonde são os chakras, são neste corpo verde. E esse corpo verde, ele é um corpo de expansão do corpo nosso, né? É uma expansão de éter, a gente já falou disso em outro momento. Então, ele é um corpo material. Então, vamos lá. Então, esse é o primeiro ponto. Hoje eu tô cheio dos desenhinhos, gente, pra gente entender. Muito bem. Então, pra gente estar viva no planeta Terra, a gente precisa de 3 coisas. Água, sol e energia vital. São as 3 coisas que animam qualquer ser vivo no planeta Terra, não importa qual. Se da planta ou peixinho, água viva ou nós, todo mundo precisa das 3 coisas. Água, sol e energia vital. Então, este trio de coisas, a água e o sol muito bem, então aí a gente já conhece, né? Agora, e a tal energia vital? Como é que ela faz para alimentar o nosso corpo? Este é o nosso roteiro de hoje, tá? Eu vou seguindo certinho aqui o roteirinho que eu fiz. Então, o que é o duplo etérico? Era o primeiro tópico nosso, né? Então, é o corpo que expande de éter do corpo de matéria. Aquele corpo que quando tá tudo... de repente você apaga a luz para dormir, você tem a sensação que a última pessoa que estava andando no quarto ficou branca. Aquele corpo branco, que a gente tem a sensação de que é branco, né? Ou quando você está no cinema, apaga a luz e você fica vendo aquela voltinha branca na cabeça, no corpo das pessoas, aquilo é o nosso corpo de duplo etérico. E é neste corpo que moram os chakras, tá? Os chakras propriamente ditos, né? Então, vamos lá.
O que é um chakra? Um chakra, vamos lá, outro desenho. Um chakra, ele é vamos imaginar assim, numa figura, vamos tentar falar numa figura de analogia, tá? Mais ou menos como se ele fosse um pires redondinho de energia girante. Então eles chamam isso de vórtice. A palavra chakra vem de sânscrito, que quer dizer exatamente vórtice. É um núcleo de energia girando em espiral. E por ser um núcleo espiralado, ele tem, vamos lá, mais ou menos isto, ó, mais ou menos esta forma. Uma coisa girando de uma forma como se fosse um pires. Se ele visto de lado, ele é como um pires, mais ou menos, né? Assim. Só que a hora que ele gira e ele expande em energia cônica, tanto na frente do corpo como atrás do corpo. Até hoje é legal que eu separei uma animaçãozinha que eu vou tentar colocar para vocês terem uma ideia. Quer ver se eu consigo colocar agora? Só desculpa que ela tem som, eu não soube tirar o som dela. Significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes percebam como o campos em movimento. forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram como em eles fazem sintonia cônicos e uns vão com até a os coluna outros, e abrem. ao influxo do poder diretriz da mente. Este desenho esta animação é como este desenho. Então aqui a gente está no plano para conseguir entender de uma forma mais clara, né? Muito bem. Então, vamos lá, um pires girando que forma um cone e colui na coluna. Muito bem, vamos voltar. Hoje eu vou ficar entra, sai, que é pra gente conseguir entender. Desculpa a minha lerdeza para fazer isso, tá? Mas é que é interessante se a gente entender como um todo mesmo. Então, por que existe um chakra? Porque ele é dentro desse nosso corpo, como nós falamos até outro dia conversando numa outra live, os nossos corpos de energia sutis, eles vibram. Espera, que eu vou em outro lugar aqui. Este aqui. Nossos corpos de energia sutis, este azul, laranja, amarelo, verde, eles vibram em quantidade de energia diferente. Quando eu digo quantidade de energia, é quantidade atômica de energia. Quanto mais distante do corpo, mais atômico ele é. Então, ele vibra em energia numa forma diferente. Só que o nosso corpo material, ele é isso aqui tridimensional que a gente conhece. Então, para a gente pegar um tanto de energia e jogar nele, não é uma coisa tão simples. Então, a gente vai tendo que ter corpos que vão administrando esta energia até ela chegar num ponto que ela consegue ser materializada pelo nosso corpo. Então, são corpos de manifestação que a gente chama, né? Pode chamar de vários nomes, de várias formas, mas são corpos de manifestação. E o último deles é esse verde, que é onde essa energia chega. Agora, para essa energia chegar aqui, ela tem que ter um caminho. E o caminho qual que é? São os centros de força. Os centros de força são captações de energia cósmica, energia que a gente chama de energia vital, né? Energia deste fluido de energia cósmica. Então, eles captam os centros de força, que não são os chakras, são os centros de força, eles estão aqui nesse corpo amarelo, laranja, vermelho. É neste trio que mora este centro de força, esse centro de força, no que seria o conjunto do nosso corpo mental e emocional, ou numa linguagem mais espiritualizada, o nosso perispírito, aquele corpo que está entre o corpo de matéria e o corpo espiritual. Então, por isso que ele é um perispírito. Então, neste corpo, é um corpo eterno, é um corpo de vivência eterno, neste corpo moram os nossos centros de força, mas os chakras moram no verdinho, tá? Até aqui tá tudo bem? Até aqui tá tudo em ordem? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Se alguém tiver dúvida, vocês vão falando, tá? Que aqui eu vou de pouquinho, porque, gente, o assunto é para ficar claro para vocês, né? Hoje eu acho que eu não vou conseguir explicar um por um, tá? Mas eu vou conseguir citá-los e fico até lá. Vamos ver o nosso ritmo. Até aqui tudo bem? Se tiver tudo ok, a Tilda tá dizendo que tá tudo ok. Então vamos lá, vamos entrando. Então, para a gente entender o que é um chakra, por que ele existe nessa forma cônica, esse tanto de energia. Eu tenho uma frase na minha apostila que depois eu vou enviar para quem quiser, que ele faz uma analogia que fica bem interessante da gente entender. Quer ver?
Os chakras resultam do choque das energias etéricas, ou seja, de éter, do mundo superior, quando entram em contato com as forças etéricas do planeta Terra, né? No caso, nós, porque elas são mais agressivas e vigorosas. Por quê? Porque nós temos um corpo material, então nós temos que ter vigor em energia. Nós temos energia bioeletromagnética para fazer funcionar o nosso corpo, né? Não é uma energia atômica, tararara, não, ela é uma energia bioeletromagnética, uma energia super materializada, né? Que as usinas produzem, a gente também produz dentro de nós para ter. Então, só que o choque dessa energia é uma coisa interessante. Eu vou ler outro parágrafo. Este fenômeno é uma analogia. Este fenômeno é semelhante ao que acontece na atmosfera, quando as correntes de ar frio descem das nuvens carregadas de água e entram em choque com as correntes de ar quente que sobem da crosta da Terra. Oh, a gente cansa de ver isso na TV, né? Esses desenhinhos. E quando isso acontece, quando existe essa corrente de ar tão gelada que desce das nuvens carregada de água e sobe este ar quente da Terra, o que acontece? Acontecem os ciclones. Então, é exatamente por isso a gente cansa de ver na televisão. Infelizmente, por exemplo, nos Estados Unidos tem vários, né? Então, a gente cansa de ver. E o processo é mais ou menos o mesmo. Então, esses rodamuinhos, que são ciclones ou tufões, né? Como a gente chama, mesmo por mais que seja um ventão, sempre tem aquela forma cônica de energia. Então, na realidade, o chakra, ele é a mesmíssima coisa. O mesmo choque de energia que sofre, por analogia, eu vou repetir porque entrou gente nova. O mesmo choque que sofre a corrente de ar quente que sobe do planeta Terra da crosta, né? Com o excesso de água congelada que desce das nuvens, a hora que encontra, faz aquele vórtice de energia, exatamente o processo é idêntico ao que acontece no corpo de matéria. Então, o processo é exatamente o mesmo. Deixa eu dar um oi para quem está entrando aí, que já me deu um oi. Então, ficou claro até aqui? Se ficou claro, a gente pode continuar falando. Vamos lá ver se alguém se manifesta, se ficou claro até aqui. Então, ele existe por quê? Porque os corpos atômicos irradiam energia para o corpo de matéria. E o encontro desta energia tem exatamente essa analogia que existe da água congelada com o calor da Terra, tá? Então, se tá claro, ok, vamos continuar. Qualquer dúvida nisto? Porque daqui para frente a gente já vai falar dos chakras, ok, sem voltar no que eles exatamente são materialmente falando, né? A gente só vai estar recordando sempre que ele tá naquele corpinho verde. Para quem não entrou, ó, vou pôr ele de novo aqui, ó, só para quem entrou agora. Os chakras moram neste corpo verde chamado duplo etérico. É um corpo de matéria nosso. Isso que quer dizer o corpo de matéria nosso? Significa que quando a gente morrer e desencarnar, este corpo ele é desfeito. Ele é desfeito e, obviamente, reaproveitado pela natureza. Mas ele é desmanchado, ele é desfeito, desintegrado, desculpa, eu lembrei a palavra. Ele é desintegrado, né? Os outros corpos não. Do vermelho em diante são corpos eternos, tá? Quem desintegra é o verde e o nosso corpo de matéria, obviamente, né? Tá. No momento propício a gente vai voltar com esse desenhinho. Mas tá tudo certo até aqui? Vamos indo. Se alguém quiser fazer uma pergunta, vamos lá. Então, já explicamos então o que é o duplo etérico, o que é a energia vital, o porquê que tem que ter para estar vivo, o duplo etérico e o que é um chakra. Não. Agora vamos ao como é o chakra. Então, o chakra é esse vórtice de energias, né? Acabamos de explicar. Muito bem. Aonde ele fica? No duplo etérico. A que distância do corpo físico ele fica? Em torno de 6 a 7 milímetros do corpo físico. Então, o que a gente entende? Este corpo duplo etérico que está na faixa verde do desenho, ele é um corpo de poucos milímetros, porque ele é só um corpo de expansão de éter nosso, apesar de ter uma função gigantesca no corpo físico, tá? Mas ele é um corpo de expansão, apenas, né? Muito bem. Que tamanho tem o chakra? Alguém pode querer saber isso. Quando ele está pleno de saúde, ele tem em torno de 20 centímetros, uma coisa mais ou menos assim, em torno de 20 centímetros. Na troca da energia, que a gente daqui a pouco já vai explicar esse mecanismo da troca, tá? E quando ele está adoentado, distorcido, complicado, ele pode chegar a ter 5 centímetros.
Então, o tamanho varia de 20 centímetros até 5 centímetros ou até menos. Deixa eu só ler a pergunta da Rafa. O dupletérico é aquela massa branca que aparece quando desligamos a luz, certo? Certo. Porque não vemos os pontos dos chakras ao apagar a luz. Porque os chakras, eles estão num corpo etérico. Assim como você também não vê o éter que está no ar. Você também não vê. Você pode cheirar e até desmaiar ou até acordar do desmaio, mas você também não o vê. Então, ele não tem uma materialização o suficiente para a gente, na visão tridimensional, ver. Agora, numa visão de terceira visão, numa visão mediúnica, a gente vê chakra, sim, tá? Vê todas as cores, vê distorções, ou seja, como for. Então, vamos lá. Estamos falando no raciocínio lógico. Até aqui, alguma dúvida? Se não ficou alguma dúvida, a gente vai continuando, tá bom? Eu acho que eu vou colocar aqui agora de volta uma animaçãozinha, que foi um videozinho. Você só desculpe que ela fala enquanto o vídeo, porque eu não soube tirar o som, tá? Mas só para a gente ter uma pequena ideia, para quem entrou depois do vídeo, conseguir entender o mecanismo dos... A palavra chakra vem do chakras no sânscrito corpo. e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos Cabeça ou no centros alto. de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. A forma cônica. O nosso corpo Para quem entrou agora, é regido por a esses forma centros cônica. que Eu vou vibram devolver em o desenho sintonia de novo. uns com Esse os outros. desenho equivale exatamente a este. Desculpe que eu não soube tirar o som, mas eu vou aprender, tá? Numa próxima oportunidade. Mas eu já soube pôr o vídeo, gente. Pô, o vídeo já foi assim, uau. Então, o que desta imagem eu queria que vocês entendessem? Que estes vórtices são todos ligados na coluna. E é pelo sistema nervoso central que desce pela coluna a distribuição desta energia, tá? Então, eu vou indo mais ou menos no meu sequencinho aqui no totais. Depois, qualquer coisa, a gente volta no pontual, tá? Muito bem. Como é a distribuição deste... Espera que eu vou tirar o telefone do 4G, gente. Desculpa, eu acabei de ver que ele está no 4G, então ele está falhando. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Olha para mim, fazendo favor. Então tá, então vamos continuar. Que deu uma pausa na energia aqui, porque agora que eu... Voltou. Para mim ele apaga. Desculpe para vocês não, mas para mim apagou. Apagou e sumiu, né? Agora voltou. Então, vamos lá. Então, o vídeo que eu acabei de passar refere-se a exatamente isso. Retomando, os chakras vão todos na coluna, descem pela coluna. Muito bem. Vamos continuar nos nossos desenhinhos para a gente continuar o entendimento. Tá. Vamos lá no outro desenhinho. Vamos vê-los de frente. Desenho um pouco grande, quase não cabe aí, mas ok. O que importa é só o desenho do corpo para vocês terem uma ideia. Comumente, a gente vê nos desenhos de chakras aquela linha retinha, alinhadinha, né? Mas o que acontece? Na realidade, os chakras, eles são sediados em cima de plexos de energia. E esses plexos estão em cima de determinados órgãos. Então, a linha que passa pelo corpo humano, ela não é exatamente retinha. Ela tem esse ligeiro desvio, tanto do coração, vocês podem ver, ó, como aqui na altura do baço, ó. Ela dá essa ligeira desviadinha. Por quê? Porque o fluxo de energia corre em cima de determinados pontos, né? Determinados meridianos, na realidade. São centros onde meridianos se encontram. Então, eles são chamados plexos. Os mesmos que quando a gente faz acupuntura, os acupunturistas trabalham, né? Esse termo meridiano é familiar na acupuntura, porque são os pontos de encontro ideais que existem no nosso corpo. É onde justamente eles trabalham para fazer essa energia correr com naturalidade. Isto é acupuntura, é o fazer novamente a energia fluir com normalidade. Este é o trabalho da acupuntura, é desbloquear energias, né? Este é o trabalho. A título de curiosidade, quando a gente fala em mediunidade, eu vou devolver o desenho para a gente falar. Só a título de curiosidade, tá? Não é o nosso foco, mas já que o desenho está aqui, a título de curiosidade, quando uma pessoa é médium, o que ela tem de diferente no alinhamento de chakras dela? Exatamente neste, que é a letra E, que não importa que não apareça o nome, depois vai aparecer no outro desenho, aonde está essa letra E, existe uma espécie de um vãozinho assim, ó.
nos corpos energéticos. E é por este vão que é trabalhada a energia mediúnica. Então, todo médium tem isto neste ponto do chakras. Mas isso aí foi só uma curiosidade, né? Foi a título só de curiosidade. Muito bem. Vamos voltar aqui para ter uma ideia nesse outro desenho. Já que eu trouxe os desenhos, gente, vamos ver. A coluna, ó, a cabeça, vem cabeça, testa. O próximo vem aqui na altura da laringe e eles três se encontram aqui na cabeça e daqui descem a coluna até a parte baixa. Tudo bem até aqui? Ah, eu esqueci de falar uma coisa interessante lá no começo, desculpa, gente, esqueci, lá do começo. Por que os chakras vão da cabeça até a parte de baixo do corpo, a parte que eles chamam de sacra? Por que eles vão de lá aqui? Porque, como eu estava explicando para vocês, qualquer ser vivente do nosso planeta precisa de água, sol e energia vital. A energia vital, em outros tipos de estudo, a gente chama de energia telúrica, a energia que vem do planeta Terra. A energia que é irradiada de baixo para cima de nós. Uma energia também conhecida como Kundalini. Peraí que eu já vou achar um outro desenho show de bola aqui, ó. Peraí, Elaine. Este. Peraí que eu vou devolver este. Então, se vocês verem, ó, não aparece os nomes, não se preocupa, tá? No outro desenho vai aparecer. Se vocês verem, ó, desde a cabeça até embaixo, que é onde letra G, que é o chakra de básico, né? Ou Kundalini, é quando a energia vem de baixo para cima no planeta Terra. Então, a etérica do Sol vem de cima para baixo, entra pelo coronário. E a de baixo para cima pelo chakra básico, que é a energia chamada de Kundalini. Muita gente chama em muitas correntes de pensamento essa energia. E por essa energia também, curiosidade, por essa energia ser uma energia do planeta Terra, ela é a energia de todas a mais materializada, né? Então, o que acontece? Tem muitas técnicas, principalmente orientais, que trabalham nessa energia, na ativação dessa energia. Então, por tantos anos de estudo dentro da espiritualidade, a gente aprendeu que trabalhar esta energia em excesso, ativar esta energia em excesso, é uma coisa extremamente perigosa para o ser humano. Por quê? Porque você vai ativar mais energia vinda do planeta Terra do que energia vindo das energias superiores. Então, com isso, você pode desbalancear a psique. Porque a gente tem que entender o corpo como um todo, não como um chakra, outro chakra, outro chakra. Não, nós somos um todo que vibra a energia, tudo ao mesmo tempo. Tem um desenho bem interessante até, que eu peguei aqui, ó, para vocês entenderem. Esse desenho eu acho ele incrível, porque ele mostra exatamente, mais ou menos, como o médium vidente vê, né? Isso aqui são chakras alinhados, óbvio, né? Mas, peraí que eu vou ler esta pergunta da Lilian aqui, só um minutinho. Só para eu concluir o raciocínio. Então, os chakras alinhados desta forma, eles são alinhados a princípio em luz branca e a hora que eles saem, ele prisma em cores correspondentes à energia dele, a forma mental e emocional que está impregnada neles e a produtividade, tá? Deixa eu voltar aqui, esse desenho é lindo mesmo, Helene. Os chakras variam de 5 a 20 centímetros, assim, via de regra, tá? Claro que você vai falar de um espírito elevado, de um Chico Xavier, não sei nem que tamanho teria um chakra dele, de Jesus não vou nem me atrever. Quando um chakra diminui e adoece, ele afeta os demais? Sempre. Há essa ligação, acabei de falar isso. Nós somos um organismo único. Nós adoramos nos segmentar para raciocinar, mas segmentar não é uma coisa muito útil para nós, porque quanto mais a gente se segmenta, mais a gente se aparta do todo. E se apartar do todo é se distanciar do que Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então, quando ele diz isso, é o nosso pertencimento no universo, é o nosso pertencimento em toda a energia do universo. É a troca de energia nossa com tudo ao mesmo tempo. Então, o que comanda o nosso corpo físico, sim, isso tem um comando, Lilian. A hipófise é a glândula responsável por comandar todo o nosso sistema endócrino. E a energia de chakras, ela está sentada em cima do sistema endócrino. Ai, não pus o desenhinho. Peraí que eu vou pôr o desenhinho. Este desenhinho. Este desenhinho é o caminho da energia,
tá? O caminho da energia, não sei se está confusa essa sequência que eu tô falando. Se tiver confusa, vocês, por favor, falem e eu troco, tá? Mas só para a gente entender, o caminho da energia que desce pela coluna, através daqueles vórtices, tá? Entra pelos vórtices todos, sediam na coluna, descem e pelo sistema nervoso ramifica para o corpo inteirinho, tá? Então, ó a sequência. Chácara, que gera a transmissão de energia. O que é nadis? Nadis é o nome que foi... Nadis ou nadis, né? Tem correntes que falam de um nome, outros falam de outro. É o nome que foi dado para esta corrente de energia que irradia isto pelo corpo inteiro. Eu nunca vi outro nome para dizer isso, por isso que eu chamo de nadis, tá? Nadis ou nadis, né? No caso, eu pus acento nadis, que é como eu pronuncio, tá? Então, esta nadis é a energia que corre por todo o sistema de nervos do corpo da gente inteirinho, a partir do sistema nervoso central. De que forma? Ó, o chakra transmite energia, a nadis pega a nadis, esta energia, na realidade, né? Que vai pelo sistema nervoso, do sistema nervoso para o sistema endócrino, cedia em cima das glândulas, porque cada chakra tem uma glândula no corpo responsável, já vou pôr o desenho, que entra no sangue, nas células, acabou. O corpo inteiro é irradiado. Então, o que acontece? Quando um chakra desbalanceia a homeostase do corpo. Mas, claro que existe a correspondência, vocês podem dizer, mas cada chakra não é responsável por um tanto do corpo? É responsável por um tanto do corpo. Mas se você tiver uma pancreatite, e aí? Você tem que cuidar do corpo inteiro, você não pode nem se alimentar se você tiver uma pancreatite. Você pode tomar só água e olhe lá com doses. Então, o corpo inteiro se ressente de qualquer coisa que acontece com ele. Vamos lá, vou trazer o desenho desse das... Hoje eu tô cheia de desenho, gente. Eu vim preparada hoje. Pronto. Ó, eu não sei se ele pega inteiro, meio que dá pra ver. Tá dando pra ver? Se tiver dando pra ver, qualquer coisa vocês vão falando, tá? Muito bem. Mais ou menos, é que a minha foto ali corta, ó, mas dá pra gente entender mais ou menos aonde está situado a glândula hipófise lá em cima, a pituitária aqui embaixo, tireoide, timo, tá vendo, ó? Aonde é sediado, os chakras, onde eles estão sediados, nos órgãos, depois eu vou falar o nome dos órgãos, tá? Mas aonde eles estão sediados, então cada um deles é sediado, tem uma glândula que produz hormônio baseado na entrada daquele chakra e um órgão responsável de comando daquele grupo de órgãos aonde mora aquele chakra. Então, por isso que o ciclo deles faz um ciclo perfeito. E quando um adoece, aquilo desbalanceia. Então, por que é tão interessante não, necessário e imprescindível, eu diria, o realinhamento de chakras, que pode ser feito de várias formas. Amanhã na live lá da Spy dos cristais, ela vai fazer com pedras, ela vai ensinar a fazer com cristais. É incrível, porque a gente pensa, cristal, energia traz troca de energia, é relativamente fácil da gente trabalhar dessa forma. Só lembrando, eu vou trocar de volta, só lembrando uma coisa que é importante. Como é que a gente desbalanceia os chakras? Não sei se alguém já fez esta pergunta até aqui, né? Como é que a gente desbalanceia estes chakras? Vou voltar aqui. Vou bater esse aqui, o desenho do batidão, gente. Olha onde está o corpo emocional. Ele está imediatamente após o duplo etérico, onde moram os chakras. O corpo mental inferior e mental superior. Se vocês lembrarem daquele desenho da mente, como é que o pensamento vem vindo, vocês lembram que a hora que chega no corpo emocional, ele se reveste de toda a emoção que a gente está sentindo. E nós somos o quê? Uma porção de energia vivente, alimentando um corpo material. Assim, grossamente falando, nós somos um corpo de matéria sendo alimentado por um tanto de energia. Então, quando este tanto de energia altera o seu fluxo, o corpo de matéria ressente. E outra coisa que eu vou aproveitar para falar, aproveitar esse desenho que está aqui. Aqui no canto esquerdo embaixo, é que acho que não dá para ler, porque ficou meio pequenininho, não sei se vocês conseguem ler. Mas tem umas bolinhas coloridas com uma flechinha que vai para cá e uma flechinha que vai para cá. Não sei se dá para ver. Aqui no canto, para mim ele está no esquerdo embaixo, tá? Embaixo do nariz aqui. O que isto quer dizer? Que os chakras, eles tanto trazem a energia, quanto eles devolvem a energia. Então, eles são canais de absorção, de captação
e canais que devolvem para estes corpos coloridos de volta. Então, o mecanismo vai para dentro e volta, vai e volta, vai e volta. Então, isso significa o quê? Nesse momento é importante da gente entender. Isso significa o quê? Significa que todo e qualquer desequilíbrio que eu tenha, mental, emocional, de pensamento, de qualquer forma, isso é um gerador de energia, certo? Porque ele é um gerador de hormônios, ele tem uma cadeia química no corpo físico, então ele é um gerador de energia, visto que nós temos o corpo só de energia. Então, para onde vai parar essa energia quando a gente tem a sensação que passou? Você fala, ai, me acalmei, passou. Então, aquele tanto de energia nervosa, por exemplo, que a gente teve, numa contrariedade muito grande, ou seja o que for, a gente acha que ela sumiu, né? Que ela desintegrou e sumiu. Sem esquecer que Einstein afirmou e provou que energia não some, energia não desintegra, energia se transforma. Qualquer tipo de energia em qualquer estado de energia. Então, os nossos 5 minutos, eles vão custar o preço dessa energia estar dentro dos nossos corpos de energia, porque voltou para lá pelos chakras. Ficou claro esse movimento? Que a energia vem e volta nesse caminho? Porque se ficou claro, a gente vai começar a entender as doenças nossas. Porque neste fluxo, energia atômica chega na energia material devolve para a atômica, vocês conseguem entender a dificuldade que o corpo atômico tem de receber a pancada da energia material. Esta é a dificuldade de se manter a saúde, gente. Esta é a grande dificuldade. E logo eu vou abordar esse tema saúde, viu? Porque tá num momento muito propício, né? E é muito fácil a gente ir entendendo no raciocínio. Então, o que nós temos que entender? Que nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que nós pensamos e sentimos. Por quê? Porque isso é sempre consequente. Como diz, também dentro da física, não existe um efeito inteligente sem uma causa inteligente. Então, a doença em nós, ela é um efeito. Ela não é uma causa. Ela é um efeito. Porque o nosso corpo de matéria é o último. Então, o nosso corpo de matéria sendo o corpo dos efeitos, porque ele é o corpo dos efeitos, o corpo das causas, são todos esses aí, ó. Como nós ainda estamos num estágio evolutivo ainda bem restrito, né? Nós vamos lidando só com esses corpos que vão do laranja e amarelo. Essas cores também são fictícias, tá, gente? O corpo do laranja e amarelo, né? Eu achei dentro de uma teoria. Mas quando a gente vai, por exemplo, para o milenar, quando a gente vai no Egito, entra nos templos, a Taela, a hora que não me deixa mentir, quando a gente entra nos templos, a gente vê toda esta teoria pronta lá, inclusive. Através de várias formas. Então, o que a gente entende? A gente entende que isso é uma realidade que foi trazida para o planeta Terra para este entendimento. E nós estamos até hoje ainda debatendo se isso aí é de mentira, se não é de mentira, se isso é charlatanismo, se não é charlatanismo, sendo que há milhares de anos eles já explicaram para a gente. O mecanismo de saúde e doença material, psíquico-mental é de total responsabilidade nossa. Aí vocês vão falar, mas e a genética? Lembra? A gente já falou de genética. A genética, hoje, tem uma ciência que chama epigenética, que explica exatamente isso. Que a nossa genética pode ser alterada de qualquer forma, aí eu digo para o bem ou para o mal, mediante o que nós fazemos com o nosso corpo físico, com todas as nossas células. Então, elas podem caminhar a favor ou contra, desenvolver ou não doenças que a gente até tinha como herança genética ou não, entende? Então, isso é um assunto para uma outra live. Mas só para vocês entenderem o mecanismo, né, desse de entrada e saída de energia, e para a gente entender o nível de responsabilidade que nós temos com o nosso corpo emocional, por exemplo, que ele é o mais desalinhador de todos, né? O mental conjugadinho com o emocional. Mas vamos lá. Até aqui alguma dúvida? Porque senão eu vou falar de quando a gente nasce, para a gente entender como... Ó, aqui ficou um pouco mais claro os nomes. Ó. O primeiro que apagou só é o coronário, tá? Só para vocês retomarem aquele desenho que apagou das pontas, né? Então, só para vocês entenderem. Ó, ideia fixa foi uma coisa que me ocorreu agora falar para vocês. Aonde mora uma ideia fixa? A ideia fixa mora no corpo mental inferior. Obviamente, que uma ideia fixa ela é uma ideia em transtorno, né? Ela mora no corpo mental inferior.
Então, o que acontece? O corpo mental inferior está colado no corpo emocional. Se a ideia é fixada, é porque existe uma emoção fixada naquela ideia. Então, ela é uma ideia fixa, entre aspas, abre parênteses, com uma emoção fixa, geradora da ideia fixa, com certeza. Então, o que acontece? Aquilo se torna um corpo de energia. E quanto mais a gente pensa naquilo, quanto mais a gente alimenta aquilo, quanto mais a gente sofre por aquilo, quanto mais a gente resmunga aquilo, quanto mais a gente mastiga aquilo, mais energia nós estamos colocando naquilo. Então, a chance daquilo materializar de alguma forma é muito grande, porque nós que estamos do lado de cá do desenho, vamos voltar lá, eu e os desenhos hoje, falei para vocês que eu ia virar um desenho, nós que estamos do lado de cá do desenho, estamos no corpo branco, ficamos devolvendo para o corpo energético uma coisa mais materializada, como a mágoa, como a ira, como inconformismo, né? Então, tudo isso é o quê? Isso é junção de energia numa única imagem, porque o nosso cérebro pensa desta forma, a gente já falou sobre isso também, nosso cérebro pensa com imagem associada, então junta energia. Aí não preciso nem eu dizer para vocês o que acontece com esta porção de energia que vai se materializando em desequilíbrio dentro de um corpo. Ela tem que achar um lugar de escoamento. Tem até um parágrafo legal aqui da minha apostila que vai falar sobre isso. Eu pulei um negócio importante, acabei de ver. Que ele vai falar exatamente sobre essa coisa da doença. Ai, caramba, agora na pressa eu não vou achar, não importa. Mas o importa é depois, quem quiser receber a apostila que eu vou encaminhar, vai estar escritinho direitinho lá, tá? O que importa é a gente entender a responsabilidade que a gente tem com estes corpos de manifestação energética, entre o que a gente recebe e o que a gente devolve para ele, tá? Esse é, nesse momento, o mais importante de tudo. Aqui tem uma dúvida, mas muitas vezes a pessoa não percebe que está com esta ideia fixa. Olha, normalmente é difícil a gente não perceber, Nilce. É difícil a gente não perceber, porque a gente tá mexendo na cozinha, vem na cabeça. A gente vai tomar banho, vem na cabeça. A gente vai ali, senta, passa uma pessoa na rua, você vem na cabeça. O nome disso é ideia fixa. E normalmente a gente também percebe esse corpo de emoção que fica girando dentro da gente. Normalmente ele é um corpo, quando a ideia fixa ela está ligada em alguma coisa negativa, ela é uma coisa que ela vai incomodando a gente fisicamente. Então, não raro, ela vai gerar em você uma dor de cabeça, não raro ela vai gerar em você uma indisposição de estômago, né? Não raro, por exemplo, ela vai gerar uma situação onde todo mundo foi no almoço, a família inteira comeu a mesma coisa e só você passou mal daquilo. Essa coisa de só você passar mal daquilo é uma coisa muito ligada no chakra, gente. Muito ligada, porque tem toda uma lógica. Já te respondo, Laura. Tem toda uma lógica você ter o chakra que está situado bem em cima da nossa região gástrica, é o chakra umbilical, que ele é responsável pelas emoções. Então, todo o sistema digestório e excretor do corpo humano tem como força o chakra umbilical, que é o responsável pelo comando das nossas emoções. Está diretamente ligado lá no sistema, lembra do sistema do cérebro triurno, do sistema límbico? Então, está ligado totalmente lá. Então, o que acontece? Distúrbio na emoção, problema na digestão. Isso é assim, 1 mais 1 é igual a 2. Já vou responder a Laura, o plano astral nos acessa de alguma forma pelos chakras? Completamente, os chakras é o canal de entrada de energia, tá? O nosso espírito, que eu chamo de espírito, não sei vocês, ele é ligado por aquele famoso cordão de prata através do nosso chakra coronário. Por isso que todo desenho que você vê na internet é por aí, porque é por onde entra a nossa energia vital. Tem uma glândula dentro do cérebro, que é a sede dela, a glândula pineal, que é a sede dessa entrada de energia vital do nosso, eu chamo de espírito, não sei vocês, que é a sede de energia dele, que é dali que comanda todo o resto, né? Mas os chakras são a abertura. Agora, como tratar ideia fixa, Laura? Eu costumo dizer que todo descontrole de emoção nosso, ele está baseado em algum mecanismo do ego. Então, para a gente entendê-lo e desfazer uma ideia fixa, primeiro de tudo é um processo de autorreconhecimento, de entender qual emoção está fixada ali. Porque muito mais do que a ideia, o que faz a gente fixar uma situação é a emoção.
tanto para bem quanto para o mal. Porque se vocês lembrarem, por exemplo, da infância, a nossa memória olfativa, que é gigantesca, aliás, a nossa memória olfativa, ela vem de outras encarnações. Mas a nossa memória olfativa que vem da infância, vocês podem lembrar que a gente fala, tem cheiro de casa de vó, aquilo emociona. A gente tem, parece que era o cheiro da escola que eu tive uma lancheira plástica que a garrafinha tinha esse cheiro. E aquilo você fala, nossa, a minha garrafinha da lancheira. Porque a ligação é essa. O excesso de memória na gente é feito através da emoção. Então, racionalizar a emoção... e outra coisa, pela emoção que foi adquirida no momento que a memória foi fincada. Então, no momento que a situação aconteceu. Então, toda a sua memória guarda desde a infância, desde sempre. Aliás, desde a gestação, a partir dos 6 meses. Desde esse momento, toda a memória é fixada, tanto a memória de curto prazo quanto a de longo, sentada em cima da emoção que representa ela. Por isso que é tão difícil para a gente perdoar. Porque a gente pode até esquecer, ficar 6 meses, 1 ano sem pensar naquela situação. Mas a hora que a gente lembra, vem a raiva, vem a indignação, vem a mágoa, vem qualquer mecanismo do ego que traz a emoção. Então, a ideia fixada, ela está fixada numa emoção. Então, qual é o primeiro passo de tentar se livrar da ideia fixada? Entender que emoção que está ligada ali. E aí vai ficar mais fácil. Esse é o caminho da porta de saída da ideia fixa. Entender a emoção que está ligada ali. Muito bem. Distúrbio na emoção, problema na digestão. É perfeito isso, né? A pineal será o nosso Wi-Fi, mais ou menos. Meio isso mesmo. Muito bem, ela vive de sal de fruta, né? Quem vive de sal de fruta entende o porquê desta conexão. Muito bem, eu posso passar para o pronto do bebê? Eu quero ir para esta imagem aqui, para a gente entender quando a gente nasce. Como é esse sistema que é desenvolvido depois, tem todo um processo, tá? Na realidade, quando a gente fez esse curso, ele tem todas as fases da infância até a gente ficar jovem e adulto, que vai explicando o desenvolvimento destes chakras. Porque, obviamente, isso é um bebezinho recém-nascido, né? Qual que é a ideia aí? Olha, o desenho, ele é um quê? Autoexplicativo, né? Porque a gente vê o maior chakras de todos, desculpe, já muito desenvolvido, é o da cabeça, é o coronário. E por quê? Porque por onde entra, acabei de falar, por onde entra a nossa vida, a energia que vem do nosso espírito, se é que se chama de espírito. Por onde entra essa energia? Pelo chakra coronário. Lembra que eu falei que pra gente existir precisa da energia que vem do plano astral, sol, a água da terra, energia telúrica da terra e energia vital, que é a energia da nossa vida. E ela vem da onde? Tanto de cima quanto de baixo. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, se vocês entenderem este chakra maior, vocês vão entender que ele foi o primeiro a ser criado. Sem ele não existe ser humano, não existe corpo de matéria, não existe gestação sem este chakra ser criado. E o de baixo, por quê? Porque é o chakra que liga este ser nascente na energia deste planeta que ele está pertencendo nesse momento. Então, se ele não tiver uma grande carga de energia vinda do próprio, que eu chamo de espírito, tá? Do próprio espírito dele e do planeta onde ele vai habitar, ele não é um ser pertencente a este planeta. Então, para ele começar a querer se desenvolver, ele tem que ter este processo de energia. E vocês podem ver que todos os pequenininhos outros vão sendo desenvolvidos, e é muito incrível quando a gente estuda. Eu tive essa oportunidade de estudar o desenvolvimento do cérebro em matéria humano, com o estudo de Pestalozzi, por exemplo, com o estudo energético, com o estudo espiritual. O que a gente entende? A gente entende que todo mundo está falando exatamente a mesma coisa, cada um de um aspecto, está todo mundo olhando uma coisa igual a essa, um vê escrito, outro não, outro vê tampa, outro isso, outro aquilo, mas todo mundo está vendo isto e explicando isto de forma ressonante. Então, como o corpo físico do bebê reage ao desenvolvimento do chakra, como a parte emocional reage a isso, como a parte lúdica reage a isso, como é que o bebê começa, engatinha, anda, desenvolve o chakra, desenvolve a emoção, é tudo ao mesmo tempo e absolutamente casado. Então, olhando pela ótica do chakra, o que a gente entende? Depende do desenvolvimento de entrada da informação por aqueles chakras, o desenvolvimento do órgão correspondente, o desenvolvimento do plexo correspondente, o desenvolvimento material correspondente, o desenvolvimento neurológico correspondente e, por último, o desenvolvimento lúdico correspondente. Então, é tudo um processo
num trabalho quântico, né, como a gente já vem falando, de dentro para fora, de fora para dentro. Então, este processo é a coisa mais linda do mundo que eu já estudei, é a coisa mais incrível. Então, outra observação que eu vou fazer, por exemplo, para o bebê. Então, vocês percebem, o bebê demora em torno de 1 a 7 anos. Estes chakras estão sendo desenvolvidos até eles ganharem um tamanho e um nível energético que seja capaz de aguentar a energia que vem de fora para dentro. Até o Vitor fez uma pergunta que depois eu te respondo, tá, Vitor? Para a energia que vem de fora para dentro, porque ele está nesse planeta, ele vai ter contato com tudo, ele vai ter contato com todas as energias, ele vai perder a camada protetiva energética pelo fato de estar dentro da mãe, porque um corpo dentro do outro é protegido, é a coisa mais linda a gente pensar isso, mas ele é protegido pela energia que está envolvendo ele. Então ele tem a energia dele, eu vou tirar desse desenho porque eu não estou conseguindo ler. Deixa eu voltar para mim que aí eu consigo ler. A energia que está dentro quando o bebê está dentro da nossa barriga, eles chamam de um útero etérico, além do útero material nosso, que é o mesmo éter, dessa mesma camada dos chakras, que é uma segunda proteção do bebê. Então, quando o bebê nasce, quando ele sai de dentro do corpo da gente e ele entra em contato com todas estas energias que existem no planeta Terra, sejam elas mentais, emocionais, de amor, de carinho, de neuroses, de tudo, são todas as energias ao mesmo tempo, é um universo psíquico que o nenê encontra na hora que ele sai de lá. Então é um choque etérico, energético muito grande. Então, inclusive, a gente percebe no bebê, é interessante você pensar isso, aqueles movimentos que ele faz, se estica, ele está buscando meio que caber neste corpo dentro deste influxo de energias. Por quê? Porque ele ainda não tem preparo o suficiente nos chakras para receber as energias que nós, como adultos, por exemplo, temos. Porque, obviamente, que os chakras têm uma tela de proteção. Porque você pensa assim, qualquer coisa entra? Obviamente que não, né? Primeiro que quando eles estão em ordem, eu esqueci de falar, mas eles giram no sentido horário, né? E pelo girar desse sentido horário, eles criam essa tela de proteção, né? Só que essa tela demora anos para ela ser formada. Por isso que tem toda aquela, que parece místico, né, do 0 ao 7, mas isso tem toda uma explicação do 0 aos 7 anos, né? Para que aos 7 anos se complete esse processo e aí a criança possa passar a ter menos informação. Então, o que acontece? A saúde da criança, ela muda muito. Se a gente tivesse esse entendimento um pouco antes de ter nenê, gente, olha, eu vou dizer, a gente não aceitava visita em casa. Ou a gente selecionava muito visita em casa. Por quê? Porque a gente não sabe quando uma pessoa vem, que energia ela traz. E todos nós trazemos, vou voltar lá, todos nós somos esse tanto de energia girante. Lembra quando eu comentei com vocês que o corpo mental e emocional, eles chegam a 75 centímetros do corpo da gente? Claro que quanto mais evoluído o espírito, muito mais aberto esse campo, né? Eu já ouvi dizer uma vez que a aura do Chico Xavier tinha 1,5 km de largura, não duvido. Quem sou eu para duvidar, inclusive, né? Agora, isto se entrelaça. Tem uma foto que eu pus lá na página que ele mostra bem isso. As nossas energias se entrelaçam. Se nós estamos perto ou não, na expansão e retração, não tem como não entrelaçar umas pessoas com as outras. Então, o bebê é igual, só que ele não tem a capacidade vamos chamar de digerir, não sei bem a palavra, de processar determinados tipos de energia. Então, o que acontece? O bebê chora, perde o sono, tem dor, passa a noite em claro, etc, 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 etc. Isso, Zilma, nos netos eu vou estar mais esperta para isso. Por quê? Porque ele tem dificuldade desse contato energético. Que nós, veja bem, nós às vezes vamos em algum lugar, vamos num restaurante, vamos numa festa, vamos num lugar, vamos na casa de alguém e a gente volta indisposto. Às vezes a gente chega num lugar e se sente tão desconfortável, a nossa percepção, ela é tão exacerbada, gente, que às vezes a gente chega num restaurante, a pessoa fala, não, pode entrar, escolhe a mesa. A gente vai para sentar numa, chega ali perto, não, essa não, essa não, até a gente achar um lugar de sentar. Dentro de uma festa de casamento, por exemplo, quando não tem lugar marcado, a gente tem esse mesmo processo, até a gente escolher aonde vai ficar. E por quê? Por conta de comunhão energética.
E isso é por conta de comunhão energética. A gente não tem consciência dela, mas ela existe. Por quê? Porque alguma coisa incomoda naquele lugar. Quando o cinema não tinha lugar marcado, a gente não comprava de ingresso de lugar marcado, acontecia muito isso no cinema. Você sentava, levantava, sentava mais 2 para lá, sentava uma fileira para baixo, até achar um lugar não só que você visse bem, mas que quando a gente senta e fala, aqui tá bom. A gente não sabe o porquê aqui tá bom, mas aqui tá bom por causa da energia. Porque a gente se afina com aquela energia. Ou aqui não tá bom, a gente chega às vezes num aniversário que não vê a hora de ir embora. Porque alguma coisa ali tá errada. E alguma coisa ali tá errada é a troca de energia. E essa troca de energia é toda feita através dos chakras. Comunhão energética. Mel, exatamente. É comunhão energética. É ressonância energética. Porque tudo no nosso universo existe por ressonância. Tudo ressona um no outro. E tudo isso é uma energia assim. Só que na vida cotidiana e prática a gente não percebe isso. Por isso que eu gosto de dar esse tipo de exemplo de analogia, para a gente entender que diferença faz a gente ter esses corpos de energia ou não, né? E para a gente diminuir o tanto de ilusão que nós temos de que tudo está ao nosso controle, tudo eu domino, tudo, porque não é bem assim. Exatamente, Enilze. Eu particularmente amo abraçar. Quem me conhece sabe. Eu não sei cumprimentar as pessoas sem abraçar, de verdade, inclusive. Por causa dessa troca de energia de plexo solar. Ela é muito perceptível, né? A gente troca muito energia por isto, num abraço, por exemplo, né? Que já a gente vai poder dar um monte. Então, nesse momento, assim, a gente tem várias outras coisas para falar de chakras, mas a gente só tem 5 minutos. Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida em relação a um destes desenhos. Todo mundo viu o vídeo? Porque o vídeo eu achei que ficou bem claro. Todo mundo viu o vídeo que eu coloquei? Porque o vídeo é muito elucidativo em termos de posição de energia. Se alguém não viu o vídeo, eu vou colocar um pouquinho enquanto a gente termina aqui, tá? Há lugares ou situações que não podemos evitar. Como podemos blindar nossos chakras? Como não dispensar energia? Então, a resposta, gente, ela parece cansativa, né? Mas ela é sempre a mesma. Quem nos blinda, quem nos protege, quem nos resguarda, quem nos isso, quem nos aquilo? Nós mesmos, o nosso equilíbrio. Esse corpo etérico, ele tem esta função. Ai, gente, esqueci de falar os chakras dos órgãos, acabei de lembrar. Ele tem esta função também. Dentro dessa apostila, existe uma parte que fala só sobre isso. A função deste corpo etérico. O quanto ele tem de função se adensar. Igual quando a gente põe remédio em vidro escuro. Sabe que protege mais o que está do lado de dentro? Então, é a mesma coisa esse corpo etérico. Ele tem esta função, inclusive, energética, de nos proteger tanto do outro, quanto inclusive da gente mesmo, dos rompantes de energia que a gente tem. Porque um rompante de energia material não é uma coisa tão simples de ser digerida por um corpo de energia sutil, gente. A gente tem que ter isso claro. Então, não é tão simples, não é à toa que a gente fica com aquele mal-estar, depois que fica nervoso, porque aí os hormônios mexeram. Por quê? Porque tem um chakra sentado em cima de cada glândula que libera o hormônio, né? Olha, Nilce, sabe o que acontece? A fita e o umbigo e a matéria são estados de matéria. Então, quando a gente está falando em energia, a gente está falando em troca de energia de matéria. Eu acho que, não sei se simpatias, isso, aquilo, eu acho que quando você acredita piamente que se você puser uma fita no seu umbigo, aquilo vai te proteger, você cria a proteção. Mas é pela sua força mental. Sabe quando Jesus diz, a tua fé te curou? Não foi ele que te curou, foi a tua fé que te curou. O que ele está ensinando para a gente? Que a gente tem a capacidade de criar e constituir isto materialmente, inclusive. Não tem pessoas que se curam de doenças autoimunes, de doenças incuráveis, porque exatamente isto, é este processo de autocura. O que não existe é a gente ficar buscando em terceirizações oportunidades de resolver os nossos desequilíbrios. Então, porque se eu tivesse a pílula do reequilíbrio, a pílula de não pegar energia ruim, a pílula do isso, a pílula daquilo, você concorda? Eu estava milionária. Mas o que tem é a gente mesmo resolvendo. Eu vou só ler, por enquanto, aliás, um pouquinho antes que acabe, para não dizer que eu não falei, né? A classificação dos chakras, tá? Então, eu vou ler. Deixa eu colocar o desenhinho para vocês ficar fácil de verem. Aí, ó. Entenderem, né?
Então, o chácara coronário, situado no alto da cabeça, em cima do plexo coronariano, ele chama. A glândula responsável por ele, a pineal. Chácara frontal, situado na fronte entre os supercílios, plexo frontal, glândula pituitária. Chácara laríngeo. Nossa, tem tanto para falar desse chácara, gente. Laríngeo, sobre a garganta, junto ao plexo laríngeo, glândulas tireoides e paratireoides. Quem tem probleminha de tireoide como eu, explica-se muito fácil por isso, não é à toa que eu estou aqui falando. Chácara cardíaco, na região pré-cordial, junto ao plexo cardíaco. É a glândula timo, fica bem no meio do peito. Chácara umbilical ou gástrico, né? Conforme a coisa tem esse nome. Sobre o estômago, junto ao plexo solar, glândulas suprarrenais. Olha lá, adrenalina. Você tá vendo como é tudo um conjunto da obra? A emoção ligado nas suprarrenais que liberam adrenalina, com a nossa dor de estômago, com o nosso desarranjo intestinal, por exemplo. É tudo uma coisa só, gente. Chácara esplênico, na região do baço, junto ao plexo mesentérico. A glândula é o pâncreas. E o chácara básico ou kundalíneo, na base da espinha, junto ao plexo sagrado, que eles chamam. Glândulas gônadas, ovários ou próstata, né? De homem ou mulher. Então, estes são os chakras. A gente pode fazer uma outra live, se vocês quiserem, só explicando os chakras, porque isso aqui é muito, gente, é muito extenso esse assunto. Mas o mais importante de tudo é a gente entender a responsabilidade que temos, o tesouro que Deus nos deu através destes corpos de energia. O que é para nós? Eles são a resposta do nosso caminho evolutivo, a gente saber lidar com eles. A oportunidade que é ter os corpos de energia, porque eles fazem com que a gente possa viver e reviver. No caso, eu, por exemplo, entendo que a gente tem outras oportunidades de reviver. Então, quando nós viemos a desencarnar no determinado processo, nós vamos ter a oportunidade daquele mesmo processo de retomar os corpos de energia e continuar nesse trabalho de troca, de cura, de melhora, de refazimento, de reequilíbrio. Mas de um dia para o outro, o que a gente tem que entender? Que está na nossa mão, que equilíbrio é a solução de tudo. Se não fosse Jesus, não tinha dito para nós: brilhe a tua luz. Vós sois deuses. Não foi isso que ele disse para nós? Vós sois deuses. Brilhe a tua luz. E é isto que ele está querendo dizer. Meu corpo até vibrou. Brilhe a tua luz. O que ele está querendo dizer? Está dentro de nós este potencial. Vai cair a live qualquer hora, gente. Está dentro de nós este potencial. De brilhar a luz, de equilibrar, de ser uma pessoa melhor, de ter autocontrole, de controlar o sono, de meditação. Tudo isso trabalha, gente, esses corpos de energia, os cristais, as pedras, a troca com as árvores, a troca com as plantas. O eucalipto é uma árvore incrível para você meditar e estar embaixo dela. Ela é uma árvore de refazimento desse campo mental. Eu estou falando enquanto não cai a live, tá? Título de curiosidades. Mas tantas coisas a gente pode fazer, meditação com cores. Se a gente fizer a live dos assuntos, a gente pode fazer tudo. Mas o que a gente tem que entender? A força da cura, ela está no nosso sentimento. Ela está neste potencial de energia quando Jesus diz, brilha a tua luz, porque ela é tua, ela não é de mais ninguém. Ela é o teu potencial, ela é a tua força. Brilhe a tua luz. Nunca vamos se esquecer disso. A sua força, a sua energia, ela é curativa para qualquer coisa. Não há ao que. Agora faltou um minuto e meio. Não, se alguém tiver uma pergunta, não dá para responder. Não há o que a gente tenha de comprometimento que a gente não tenha a força de Deus para resolver. Não há. Principalmente se for alguma complicação do nosso ego. Luba, meu amor, essa apostila tá com você, tá? Não vou te mandar porque eu já te mandei essa apostila. Mas quem se interessar já sabe, é só marcar lá no negocinho de direct, né, de mensagens, o e-mail, quem já tem eu já vou mandar, e todo este texto. Mas eu acho que, então, se vocês quiserem, me respondam sim ou não, se na semana que vem eu continuo esse assunto, porque às vezes pode ser que canse, sabe, o mesmo assunto de uma semana para outra, mas se não, a gente pode entrar nos chakras, né, em si, nos chakras em si mesmo, cada um deles. Não sei se dá para falar todos numa vez só, mas a gente pode entrar, né? Ó, o Tuca já tá palpitando que continue, se vocês acharem, a gente continua com o mesmo assunto, né? Mas
De hoje até a semana que vem, excelente meditações para vocês, excelentes pensamentos positivos, excelente força de luz de Deus em cada um de nós. Vamos reverberar essa frase de Jesus a semana inteira. Brilha a tua luz nesses corpos de energia. Gente, vamos combinar, inspiradores. Se a gente pensar que tudo isso está na nossa mão, olha quanta força a gente tem. Você já pensou? Jesus olhar para a gente e ver isso aí? Esta é a nossa objetivo, né? A nossa vontade, o nosso objetivo de ser um corpo de energia alinhado como esse